Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? O Evangelho de Marcos traz Jesus como tema. Jesus, o Filho, o Servo. Marcos, quando o escreveu, seu objetivo era levar às igrejas de Roma a sua mensagem. Os apóstolos, irmãos, tanto Mateus como Marcos tinham uma peculiar história para se contar de um homem que fez tantos milagres. Aquilo que cada um deles dizia em seus escritos havia uma variação de verdades, pois as palavras reveladas por eles pareciam tão combinadas e reais. Não havia diferença de modo de interpretá-las. Eram simplesmente iguais, condiziam com as suas verdades. João Marcos era filho de certa Maria, cuja casa em Jerusalém era um lugar de reuniões dos discípulos. Atos 12:2. Era primo de Barnabé, Colossenses 4:10. Pode ter sido levita. Atos 4:36 conjectura que ele foi um moço que fugiu desnudo na noite em que Jesus foi preso. Marcos 14:51-2. É provável que a mãe de Marcos teria uma posição de influência na igreja de Jerusalém, pois quando Pedro foi solto da prisão, foi à sua casa que ele procurou depois de ser libertado por um anjo. Atos 12:12. 14 anos mais tarde, cerca de 45 depois de Cristo, seguiu com Paulo e Barnabé para Antioquia. Atos 12:25. E esteve com eles na primeira viagem missionária, mas não prosseguiu. No ano de 50 depois de Cristo, Paulo se separa de Barnabé. Atos 13 do 5 ao 13 e do 15, 37 a 39. Então partiu com Barnabé para Chipre. 12 anos depois, em 62 depois de Cristo, acha-se em Roma com Paulo, Colossenses 4:10 e Filemão 24. Mais tarde, em 2 Timóteo 4:11, Paulo em seu martírio pede que Marcos o procure. Esteve com Pedro quando Pedro escreveu sua primeira epístola, Pedro 5:13. Segundo os teólogos, ele esteve bastante tempo com Pedro. Sendo assim, procurou escrever tudo o que ouvia de Pedro. Julga que escreveu este evangelho entre 60 e 70 depois de Cristo, divulgando em Roma. Papias, discípulo de João, escreveu que Marcos trouxe belíssima palavra de Jesus, embora não acreditasse que Marcos tivesse andado com ele, e sim relatando o melhor de si. Sabemos um pouco sobre a família de Marcos. Em Atos, que esta família gostava muito de receber os discípulos, e ali sempre se fazia muitas reuniões. Deveria ser uma casa bem aconchegante, pois os discípulos eram muitos. Casa espaçosa, onde a última ceia seria de ser servida, Marcos 14:15, e no qual a igreja se reuniu após a ascensão de Jesus, Atos 1:13. 10 anos mais tarde, Marcos também é visto nas cartas de Colossenses e Filemão, onde Paulo o chama de cooperador, Filipenses 24 e Marcos 4:10. Nas últimas cartas de Paulo, onde Paulo diz a Timóteo: toma contigo a Marcos e o traz para mim, pois me é útil para o ministério, 2 Timóteo 4:11. Certamente se tinha alguma rixa entre os dois, deveras fostes cortado. Já tinha sido superado pelos dois. Depois Marcos aparece em 1 Pedro 5:13. Onde Pedro, irmãos, acha e o chama amorosamente de meu filho e faz a sua saudação. Todas essas cartas foram provavelmente escritas em Roma, onde claramente Marcos ministrava tanto para Pedro como para Paulo, tendo sido companheiro de ambos. Marcos escreveu através de muito material dado por Pedro em suas palavras, diferente de Lucas, que pesquisou para completar o seu evangelho. Assimila que no seu evangelho, o evangelho de Marcos, foi o primeiro a ser escrito, onde trouxe grande contribuição para se ministrar as boas novas e a abertura para iniciar a evangelização mundial através da palavra e conhecimento do Mestre. Aleluia.